Fala galera do YouTube, tranquilo? Bem-vindos a mais uma aula, dessa vez é uma aula de VBA. O que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai aprender a enviar um e-mail pelo VBA e não só para uma pessoa, mas para quantas pessoas você tiver na sua planilha. E a gente vai fazer tudo isso automaticamente e adicionando várias coisas que vocês pediram nos comentários. Porque algumas semanas atrás eu mesmo gravei um outro vídeo ensinando a enviar um e-mail pelo Excel, que a gente usava aquela função hiperlink e tinha várias coisinhas que a gente podia fazer. Só que nem tudo a gente conseguia fazer pelo Excel, algumas coisas só pelo VBA, e na aula de hoje eu vou te mostrar tudo isso, como é que a gente pode fazer. Então, ó, já lembra, deixa aquele like no vídeo, aquele like que ajuda bastante o nosso vídeo, se inscreve aqui no canal e clica no sininho também, para você ser notificado todas as vezes que a gente postar vídeo novo aqui, e também deixa aquele comentário para mim, #SomosTodos12%, se você chega até o final de todos os nossos vídeos. E vamos começar aí o conteúdo de hoje. Bom, eu tenho aqui uma planilha que tem 3 colunazinhas, ó, e-mail, vendedor e corpo. O corpo aqui seria o corpo do e-mail. O que eu tenho aqui do meu lado que é um botão? É um botão chamado enviar relatórios. Se eu clicar aqui nesse botão, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o Outlook, que é o gerenciador de e-mails que a gente vai ter que usar para enviar os e-mails pelo VBA, porque ele é integrado com o pacote Office, então um é relacionado com o outro, que a gente consegue usar facilmente. O que eu vou fazer? Ele vai enviar um e-mail para o joão@gmail.com, que é o João Paulo. No e-mail vai ter o nome dele, esse corpo do e-mail, e no final vai estar lá, abraços Diego, que sou eu que estou mandando o e-mail, e vai ter também um arquivo em anexo, que são as vendas do João Paulo. Tem um relatório lá bonitão que eu chamei vendas, espaço, traço, espaço, João Paulo. E aí a gente vai usar o VBA para conseguir enviar esse anexo para o João Paulo, para o Alon Pinheiro, para o Diego, para a Cláudia e para o Paulo. Para todo mundo, com um arquivo personalizado para cada um deles e um e-mail também personalizado para cada um deles. A gente vai aprender também a mandar cópia oculta, cópia normal e essa parte de anexar arquivos que a gente não conseguia fazer pelo Excel normal. Então vamos lá. Para abrir o VBA, se você já sabe, Alt F11. Se não sabia, agora também já sabe. Alt F11 ou Alt FN F11, ele abre esse ambiente aqui, que é o ambiente do VBA. Se você perceber, eu já tenho um código todo pronto aqui, porque esse código de e-mail tem algumas coisas que a gente ainda não viu aqui no canal, como por exemplo essa integração aí com o Outlook, que é o nosso gerenciador de e-mails, que vai enviar esses e-mails aí com essa integração que ele tem com Excel e com o VBA. Então o que a gente vai fazer? Eu vou passar passo a passo, ou seja, linha por linha, por esse código aqui e a gente vai ver o que esse código faz. E aí você vai entender aonde você vai ter que mexer para ir adaptando a sua planilha para você conseguir fazer isso da sua casa. Então vamos lá. Sub, end sub, é como a gente começa e termina o código e aqui eu chamei esse código de enviar underline e-mail. Beleza? Dentro desse código é tudo que ele vai executar assim que eu clicar nesse botão aqui, nesse botão chamado enviar relatórios. Depois eu vou mostrar como é que a gente cria esse botão também e como eu falo para toda vez que eu clicar nesse botão, ele fazer o quê? Rodar a macro chamada enviar e-mail. Então vamos lá. Enviar e-mail, tá lá, set objeto underline outlook igual a create object outlook.application. O que essa linha está significando? Objeto Outlook igual a alguma coisa significa que objeto Outlook é uma variável. Isso a gente já viu em outras aulas. Uma variável nada mais é do que um nome que recebe alguma coisa. Esse alguma coisa pode ser um texto, pode ser um valor ou pode ser um objeto. E nesse caso aqui é um objeto. E qual objeto que a gente está? Criando um objeto chamado Outlook Application. Ou seja, esse objeto Outlook está recebendo um objeto que é o quê? O Outlook, o programa Outlook. Então, toda vez que eu pego uma variável e estou dando a ela não um valor ou um texto, mas sim um objeto, eu não posso simplesmente fazer isso daqui. O objeto Outlook igual a create object e Outlook application. Eu tenho que colocar esse set aqui. É só uma tecnicalidade na hora de eu definir uma variável quando eu estiver colocando um objeto dentro dela. Então, show. Quando eu quero colocar um objeto, eu coloco esse set aqui. Então, ó, set objeto Outlook igual a o objeto. Eu estou definindo o Outlook dentro dessa variável para eu poder usar, criar um e-mail, fazer coisas dentro do Outlook. Eu tenho que fazer esse passo. Beleza. Da mesma forma que eu defini o Outlook, eu vou definir um e-mail, porque o e-mail é um objeto dentro do Outlook. Então, ó, defini o Outlook aqui nessa linha. Agora eu vou fazer o quê, ó? Set e-mail, ou seja, eu tenho uma variável e-mail e eu vou fazer o quê? A variável e-mail recebe objeto Outlook, que a gente já sabe que é o quê? O programa Outlook todo,
ponto create item. E o que é esse create item? Eu vou criar um item dentro do Outlook. Quando eu crio um item dentro do Outlook, quais são os itens do Outlook? E-mails. Tudo que ele cria são e-mails. Então eu estou falando que essa variável e-mail nada mais é do que um novo e-mail dentro desse objeto Outlook. Ou seja, eu peguei o programa Outlook e lembra que tudo que a gente quer fazer, a gente faz aonde eu quero fazer, ponto, o que eu quero fazer. Então, objeto Outlook, aonde eu quero fazer, que significa no programa Outlook, ponto, que eu quero fazer. Eu quero criar um item, que a gente já sabe que um item dentro do Outlook é um e-mail. Então, aqui eu defini o programa e aqui eu defini um e-mail e a gente vai fazer manipulações nesse e-mail. Vamos ver o que a gente vai fazer aos poucos. Primeira coisa que a gente vai fazer, e-mail, vamos lá, de novo, aonde eu quero mexer, ponto, o que eu quero fazer com ele. Então, vamos ver o que a gente vai fazer com esse e-mail, que a gente vai fazer várias manipulações nele. Primeira coisa, e-mail.display. Display é mostrar em inglês. Então, quando eu fizer isso daqui, ele vai me mostrar o e-mail para eu conseguir analisar o que ele está fazendo dentro do e-mail. Então, para a gente já ver o que está acontecendo aqui nesse código, a gente pode ir executando ele linha por linha, que é o que a gente chama de depurar o código. E se vocês forem ver, esse play aqui, quando eu dou o play, ele faz o quê? Ele executa o código todo, de cima a baixo. Só que depurar, que é o que eu falei, ele vai executando linha por linha e a gente pode vir aqui, lá em cima, depurar, e é essa parte aqui de F8. Então esse atalho F8 ou FNF8, se você tiver um notebook, ele vai fazer o quê? Ele vai indo linha por linha. Então repara só o que ele vai fazer, F8, ele vai começar a entrar nesse código e ele vai executar essa linha amarela. Então dá uma olhada, vou apertar F8 de novo, ele entrou no código. Vou apertar FN de novo, ele vai fazer o quê? Vai executar essa linha amarela. Então, F8, beleza, executou ali o objeto Outlook. Ou seja, eu coloquei o programa Outlook dentro daquela variável ali. Show, agora eu quero criar um e-mail dentro do Outlook. F8 de novo, criou um e-mail. Só que repara que ele não me mostrou absolutamente nada até agora. Por isso que eu vou colocar esse e-mail.display, e-mail.display. Assim que ele carregar, viu que ele piscou alguma coisa? O que ele fez? Ele abriu aqui, um e-mail do Outlook, Cliquei nele aqui, ele tá vazio. Mas conforme a gente for executando esse código, ele vai preenchendo esse e-mail. Então, vou jogar ele aqui pro lado e vou jogar também o VBA aqui um pouquinho pro lado. Vou minimizar isso daqui para dar pra gente ver direitinho. Show de bola. Agora dá pra gente continuar. Então o e-mail.display, ele simplesmente abre esse e-mail aí para mim, só que ele está vazio. Agora vamos mexer nas propriedades dele. Lembrando que eu sempre tenho que fazer uma modificação no e-mail. Então vamos lá, primeira coisa, e-mail.to. O to em inglês seria o nosso para, que é o nosso destinatário. E eu falei, o e-mail.to vai receber o quê? Cells 2,1.value. Então eu estou pegando o valor de uma célula do Excel. E qual célula é essa? A célula que tem a linha 2 e a coluna 1. Beleza, vou lá no meu Excel, a linha 2, coluna 1, é esse aqui, linha 2, coluna 1. É esse joão@gmail.com. Então, vou voltar lá, dá uma olhada. E-mail.to vai receber joão@gmail.com. Vou dar um F8 aqui, dei um F8 e repara ali do lado que já apareceu, joão@gmail.com. Outra coisa que eu vou modificar, e-mail.cc. O que é CC? Seria a cópia normal ali no e-mail. E eu vou colocar esse e-mail aqui, entre aspas, chefe@gmail.com. Não sei se esse e-mail existe, mas vai ser a nossa cópia. Para todo mundo que eu for mandar e-mail, eu vou colocar esse cara em cópia, que é o chefe@gmail.com. Lembrando que, como é um texto, eu tenho que colocar entre aspas. E aí, repara, aqui em cima, eu optei por colocar como meu destinatário uma célula do meu Excel. E aqui embaixo, eu optei por escrever na mão. Eu vou colocar ali, entre aspas, chefe@gmail.com. Mas se eu tivesse isso daqui, que eu acabei de selecionar, em uma célula do meu Excel, eu poderia fazer a mesma coisa, copiar isso daqui, colar aqui e modificar esses cells para ter o quê? A linha e a coluna de onde eu tenho essa minha cópia, que seria esse chefe@gmail.com. Beleza, vou executar do jeito que tá, que eu coloquei na mão ali, entre aspas, chefe@gmail.com. F8. Repara ali que no meu CC, que é na minha cópia, ele colocou o chefe@gmail.com. Agora tem um outro tipo de cópia, que é a cópia oculta, que em inglês se chama BCC. E aí eu coloquei e-mail.bcc igual a, entre aspas, diego@gmail.com. Não é meu e-mail, eu também não sei de quem é, mas coloquei aqui só para o nosso exemplo.
Vou dar um F8 e repara, ele adicionou a minha cópia oculta aqui, diego@gmail.com. E de novo, eu poderia colocar desse jeito que eu coloquei, ou também eu posso colocar uma célula, algum valor que está dentro do meu Excel. Isso só vai do seu gosto, do que você preferir fazer. Outra coisa que eu vou modificar, o assunto do meu e-mail. Então, email.subject, que é o assunto em inglês. E aí eu coloquei relatório de vendas. Quando eu der F8, repara, assunto virou relatório de vendas. E agora o que falta eu mudar? O corpo do e-mail, ou seja, o que vai ter dentro daquele e-mail. E repara que, nesse caso aqui, o meu corpo do e-mail tem bastante coisa. Eu juntei um monte de coisa e aí eu vou explicar para vocês o que tem aqui. Então, beleza. E-mail.body, que é o corpo, igual a recebe isso tudo daqui. O que é isso tudo? Vamos ver. Cells 2,2.velho, ou seja, estou pegando o valor de uma célula do meu Excel. Linha 2, coluna 2. Vamos voltar lá no Excel para ver. Linha 2, coluna 2, João Paulo. Ou seja, estou vendo o nome da pessoa. Volto lá para o meu VBA. Eu estou falando, eu quero o nome da pessoa, e-comercial. E o que o e-comercial faz? Ele junta coisas. Então eu estou colocando dentro dessa variável email.body muita coisa. Eu vou juntar muito texto que vai ser o corpo do meu e-mail inteiro. Então, ó, o nome da pessoa, que nesse caso é João Paulo. Vou concatenar com uma vírgula, ó, juntando, que é o e-comercial, com uma vírgula, lembrando de colocar entre aspas. E aí eu quero fazer o quê? Vamos lá, vamos simular o nosso e-mail. Eu colocaria lá, João Paulo, vírgula. Aí eu daria o quê? Enter, enter. Por quê? Porque eu quero ter duas linhas antes de eu começar a escrever o que eu escrevo normalmente, que justamente seria o nosso corpo do e-mail. Então, como é que eu represento isso no VBA? É um caractere especial. Esse enter é um caractere especial que a gente pode usar com essa função aqui, ó. CHR, que se refere a char, que char seria um caractere em inglês. Então é CHR 10. Esse char 10 nada mais é do que um enter. Então o que eu fiz? Coloquei lá João Paulo, concatenei com uma vírgula, então ficou João Paulo, vírgula. Aí eu vou concatenar com char 10, que é um enter, então ó, tô João Paulo, vírgula, tô na linha de baixo agora. E concatenei com mais um char 10. Dá uma olhada aqui. Aí agora eu pulei uma linha. Então eu vou ter uma linha em branco antes de eu começar a escrever. Então, ó, vou chegar aqui pro lado. E o que eu vou fazer? Dei um espaço. E o que é esse underline aqui? Não é absolutamente nada. Por quê? Se eu quisesse continuar aqui nessa linha, eu poderia. Só que aí eu teria que ficar chegando muito pro lado, que eu acho meio chato. Para conseguir ir para a linha seguinte, eu tenho que colocar isso daqui, ó. Eu tenho que colocar um espaço e um underline. Aí eu posso continuar na linha seguinte. Mas isso é só para o VBA entender que eu vou pular de linha. E o resto está aqui. É como se eu tivesse esse texto todo daqui, continuando daqui, sem esse underline daqui. Beleza? Então, ó, 2 char 10 significa que eu coloquei João Paulo, vírgula. Pulei uma linha, vou começar a escrever alguma outra coisa. O que é essa outra coisa? Cells 2,3.velho, ou seja, linha 2, coluna 3. Vamos ver o que é linha 2, coluna 3. Linha 2, coluna 3. É o corpo do e-mail. Então agora eu vou escrever o quê? Segue em anexo o relatório de vendas com seu desempenho neste ano. Vamos voltar para lá. O que ele vai me mostrar? É João Paulo, vírgula. Pula uma linha, pula outra linha. Vai colocar lá. Segue em anexo o seu relatório com seu desempenho no ano. Beleza. E aí eu vou fazer o quê? Concatenar com char 10, foi para a linha de baixo. Concatenar com mais um char 10, foi para mais uma linha. Pulou uma linha ali. E aí o que ele vai fazer? Vamos para a próxima linha, que é esse espaço underline. E aqui eu vou concatenar com outro texto. Ou seja, abraços, vírgula, que é o que a gente geralmente escreve, abraços, atenciosamente, beijo, dependendo para quem estiver mandando esse e-mail. Então, ó, concatenei com abraços, concatenei com mais um char 10 para ele pular outra linha. E aqui ele vai fazer o quê? Concatenei com Diego Amorim, que sou eu que estou mandando e-mail. Então ficou abraços, vírgula, e na linha de baixo, Diego Amorim. Então, ó, quando eu der um F8, ele vai escrever tudo isso que eu falei aqui nesse e-mail. Então, ó, F8 e repara como é que ficou ali do meu lado. Vamos ver. João Paulo, vírgula. Aí lembra o que a gente tinha que fazer? Pula um char 10, aí ele vai parar aqui, só que eu não quero escrever aqui, eu quero escrever na linha de baixo. Então, ó, mais um char 10, aí ele está aqui onde o meu mouse está. Aí ele escreve o quê? Segue em anexo o relatório de vendas com seu desempenho neste ano. Beleza. Char 10, para aqui, char 10, vai para a linha de baixo. Abraços, vírgula.
char10 cai para essa linha daqui, Diego Amorim. Então a gente conseguiu montar esse texto todo concatenando informações aqui que a gente pode usar, que aí como eu mostrei para vocês, ou células do meu Excel ou textos prontos que eu estou colocando aqui. Por exemplo, Diego Amorim, eu sempre vou escrever Diego Amorim e abraços, vírgula, eu sempre vou escrever. Então eu não preciso puxar isso no meu Excel. Mas se eu quiser eu também posso e vocês já viram como. É só eu referenciar uma célula do meu Excel que tenha esse valor. E agora o que falta para ficar perfeito esse meu e-mail aqui? Eu enviar um anexo que justamente é o quê? O relatório de vendas com desempenho do João Paulo. Como é que eu faço isso? E-mail.attachments, que significa anexo em inglês, .add. Então esse .attachments.add, ele me permite adicionar um anexo. E aí o que eu tenho que passar aqui dentro dessa função, desse attachments.add? Eu tenho que passar um caminho, ou seja, o caminho do arquivo que eu quero anexar. E aí repara como é que eu coloco ele. Eu tenho que colocar esse caminho como se fosse isso daqui. Dá uma olhada. Aqui eu tenho todos os meus arquivos que eu quero mandar como venda. Só que eu tenho que passar o caminho disso daqui no meu computador, que seria tipo o link desse meu arquivo dentro do meu computador. Como é que eu faço isso? É só eu clicar no arquivo, eu venho aqui em início, lá em cima, e agora eu venho aqui em copiar caminho. Quando eu der um Ctrl V, o que ele vai fazer? Ele vai colar exatamente esse caminho. Então repara, vou voltar lá para o meu Excel e tá aqui, ó. Se eu der um Ctrl V, vou voltar aqui em cima e vou dar um Ctrl V, ó. Ctrl V. Repara no que ele escreveu de caminho, ó. Abre aspas, C, dois pontos, barra, users, barra, Deamor, barra, OneDrive, barra, área de trabalho, barra, vendas, espaço, traço, espaço, João Paulo.xlsx. Então ele me passou o caminho de todas as pastas que você tem que entrar para encontrar isso daí e depois ele me deu o nome do arquivo, ponto, a extensão do arquivo. E arquivos de Excel tem essa extensão, .xlsx. Então dá uma olhada. Aqui na minha pasta eu tenho tanto a planilha que eu estou usando agora, que é essa planilha chamada enviar e-mail gabarito, que é a planilha que tem o código todo bonitinho do e-mail, e aqui eu tenho todos os arquivos que eu vou enviar. Então pensa comigo, o caminho desses arquivos aqui é exatamente o mesmo do caminho do arquivo que eu estou usando. Ou seja, se eu estou usando esse arquivo daqui, ó, enviar e-mail gabarito, o caminho deles é o mesmo. E por que eu estou falando isso? Porque no VBA tem uma forma muito fácil de eu descobrir o caminho do arquivo que eu estou escrevendo o código. Dá uma olhada. Volto aqui. Antes disso, eu tenho que apagar esse Ctrl V que eu dei aqui, que eu não preciso, foi só para mostrar para vocês o caminho. Repara, thisworkbook.path, o que isso daqui significa? This workbook é este arquivo. .path, path significa caminho em inglês. Então, o que isso daqui está fazendo? Ele está pegando o caminho inteiro desse arquivo que eu estou escrevendo. Então, como o arquivo que eu quero anexar está no mesmo lugar do que o arquivo que eu estou escrevendo, o caminho dos dois é o mesmo. É basicamente igual, só muda o quê? O finalzinho, que é o quê? O nome do arquivo. Lembra que estava lá no caminho? Vendas, espaço, traço, espaço, João Paulo? Então, é sempre vendas, espaço, traço, espaço, o nome da pessoa que eu quero enviar o e-mail. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar thisworkbook.path, que é o caminho, e vou, de novo, concatenar, isso daqui vai juntar o texto com o quê? Aspas, porque eu estou escrevendo um texto, barra, a contrabarra, vendas, espaço, traço, espaço, e aí eu tenho que juntar com o quê? Você lembra? Eu tenho que juntar com o nome da pessoa. E onde é que eu tenho o nome da pessoa que eu estou escrevendo? Que é esse João Paulo aqui. Eu tenho na célula do meu Excel. Vou voltar lá para o meu Excel, eu tenho ele na célula, ó, linha 2, coluna 2. Então eu vou concatenar com isso daqui também. Volto lá para o meu VBA, eu vou concatenar com cells 2,2.velho e no final eu concateno de novo com a extensão do arquivo, que é .xlsx. E lembrando que sempre que eu tenho texto eu tenho que colocar entre aspas. Então, ó, de novo, o que eu tenho aqui nesse caminho? Eu vou falar para ele email.attachments.add e eu tenho que passar o caminho inteiro. Essa parte aqui, ó, thisworkbook.path, ele vai pegar o caminho do arquivo que eu estou usando agora, que é o arquivo com um e-mail, com um código, tudo bonitinho. Vou juntar com barra vendas, espaço, traço, espaço. Vou juntar com o nome, deixa eu voltar aqui, com o nome cells 2,2.velho e vou juntar com a extensão .xlsx. Com isso tudo aqui, ele vai adicionar aqui em anexo o arquivo que está nesse caminho. Então, ó, quando eu clicar aqui e der um F8, repara o que acontece.
ele adicionou vendas, espaço, traço, espaço, João Paulo aqui no meu e-mail. Então o meu e-mail está prontinho e só falta o quê? Enviar. E o meu código faz isso também, que é esse email.send. Então vamos enviar o e-mail. Ó, F8, ele foi lá, enviou o e-mail, pronto. E ele pulou aqui para esse end sub, que ele finaliza o código. Se eu der um F8 de novo, ele terminou o código. Ele fez tudo e enviou esse e-mail. Tá lá na minha caixa de saída, que ele enviou para o joão@gmail.com, tudo bonitinho. Só que aí agora você vai pensar, pô, Diego, mas como é que eu vou fazer para ele enviar para todo mundo o e-mail aqui? Porque a gente só enviou para o joão@gmail.com, que é o João Paulo, e enviou o anexo dele. Só que eu quero enviar para todo mundo. O que eu tenho que fazer então? Pensa comigo, eu vou ter que percorrer linha por linha. A gente fez o quê? A linha 2. Mas eu tenho que fazer o quê também? A linha 3, a linha 4, a linha 5 e a linha 6. Então eu tenho que percorrer todas essas linhas aí. E como é que eu faço isso dentro do VBA? Eu uso uma estrutura de repetição, que ela vai repetir a mesma coisa. Por quê? Dá uma olhada. Vou voltar aqui para o meu VBA. Eu quero repetir tudo isso daqui várias vezes. Quantas vezes? O número de linhas que eu tenho ali. Então, repara, eu quero fazer isso para a linha 2, para a linha 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque eu só tenho até a linha 6. Se eu tivesse uma informação aqui, ó, sei lá, Ctrl+C, Ctrl+V, na linha 7, eu também queria fazer para a linha 7 e, consequentemente, para a linha 8, 9, 10, se eu tivesse informação. Mas eu sempre quero começar na linha 2 e quero ir até a última linha que eu tenho preenchida aqui. Vou dar um Ctrl+Z para voltar, porque eu não quero essa linha 7, ele vai ficar repetida. Então, ó, voltando aqui para o meu VBA. O meu código vai ficar muito parecido. Eu só tenho que adicionar uma estrutura de repetição. Como é que eu faço isso? Ó, vou chegar aqui, ó. Criei o objeto Outlook. Isso eu não preciso fazer mais de uma vez, só quero fazer uma vez. O resto todo, ó, Enter, Enter, eu quero fazer várias vezes. Ou seja, eu quero criar vários e-mails, eu quero mostrar o e-mail várias vezes, eu quero editar o destinatário, a cópia oculta, o assunto, o body, que seria o corpo, e os anexos de depois enviar. Então isso tudo aqui eu quero repetir várias vezes. Quantas vezes? Vai depender de quantas informações eu tenho na minha planilha. Então vamos fazer isso daqui para ele fazer para toda a minha planilha. Qual a estrutura de repetição que a gente vai usar? Tem várias que você pode escolher. Nesse caso, eu acho que a estrutura for faz bastante sentido. Então vamos lá. Como é que eu uso ela? É assim, ó. For, eu tenho que escrever uma variável, e aí eu vou usar uma variável linha, que eu quero percorrer da linha 2 até a linha, última linha ali preenchida. Como é que eu faço isso? Linha igual a 2. Como é que eu escrevo até? To. Linha igual a 2, to, que significa até. E dá uma olhada, até qual linha que eu quero ir aqui? Qual que é a última linha preenchida? É a linha 6. Então eu poderia fazer o quê? Até a linha 6. Beleza, ele vai fazer da linha 2 até a linha 6. E aqui no final, onde eu não quero mais repetir, eu dou um Enter, Enter e faço o quê? Next. O meu for, ele começa com for e termina com next. Então tudo que está entre o for e o next é o que vai ser executado ali dentro desse for. Então, se você já sabe também, em algumas outras aulas eu já mostrei, o que a gente tem que fazer com coisas que estão dentro de estruturas. A gente tem que usar a indentação, que é você jogar esse texto, ó, um pouco para o lado. Como é que eu faço isso? Só selecionar todo mundo e dar um tab, que aí ele joga todo mundo um pouquinho para a direita, que aí eu sei que está todo mundo dentro desse for. Show! Tem aqui o nosso for, só que repara que ele não vai funcionar. Por que que ele não vai funcionar? Dá uma olhada. Eu estou falando para ele, ó, cria um e-mail. Beleza, vai funcionar. Mostra o e-mail. Beleza, vai funcionar. E-mail to, ou seja, o destinatário vai ser a célula que está na linha 2 e na coluna 1. Beleza. A cópia vai ser essa daqui, a cópia oculta vai ser essa, o assunto vai ser esse e o corpo do e-mail vai ser isso daqui fixo. Repara que eu não estou mudando de linha nunca. Por quê? Porque ele sempre está pegando, ó, a linha 2, aqui ele está pegando a linha 2, aqui ele está pegando a linha 2 também. Então ele não está mudando, ó, e aqui também ele está pegando a linha 2. Então ele não está mudando de linha, ele sempre pega a linha 2. A diferença é que, como eu coloquei para ele fazer isso daqui várias vezes, ou seja, do 2 até o 6, ele vai repetir essa mesma coisa 5 vezes. Ó, quando linha for 2, 3, 4, 5 e 6. E ele vai mandar 5 e-mails para o joão@gmail.com, que não é o que eu quero que ele faça. Eu quero que ele entenda que, quando linha for 2, eu quero que ele analise a linha 2. Quando linha for 3, que ele analise a linha 3. Quando linha for 4, a linha 4, 5, 5, 6, 6.
E aí como é que eu tenho que fazer isso? É uma alteração muito simples no meu código. Ao invés de eu escrever 2, que seria a linha 2, eu posso colocar o que no lugar? A variável linha. Porque repara, eu não chamei linha de 2, então a variável linha vai receber o valor 2. Então sempre que eu escrever linha, é a mesma coisa de eu escrever 2. Então aqui onde eu estou procurando a linha 2, eu posso mudar esse 2 por linha. Nesse outro cells aqui que eu estou escrevendo a linha 2 também, eu posso escrever linha ao invés de 2. E aqui nesse outro cells eu posso escrever linha. E aquele último que eu tinha falado aqui também, linha. E aí pensa comigo. Ele vai fazer cells, linha 1, sendo que linha é 2. Então ele vai pegar a célula que está na linha 2 e na coluna 1. Aqui ele vai pegar a célula que está na linha 2 e na coluna 2. Linha 2 e na coluna 3. Linha 2 e na coluna 2. Isso quando a variável linha for 2. Só que pelo que a gente colocou na estrutura de repetição, ela vai do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5, do 5 para o 6. E aí ele vai conseguir executar para cada uma das pessoas ali. Show! Agora está prontinho. Se eu der um F5 ou se eu der um play nesse código, ele vai enviar para todo mundo um e-mail personalizado com um anexo e tudo mais. Então, ó, eu posso clicar aqui no play, ou eu também posso ter esse botão aqui para fazer isso. Só que eu falei para vocês que eu ia mostrar como é que a gente faz esse botão. E vamos ver como é que é. É bem simples, ó. Clica aqui no inserir, lá em cima, e a gente vai inserir uma forma. E uma forma fica dentro de ilustrações, ó. Lá em cima. Agora a gente vem em formas. E agora é só você escolher qualquer forma. Vou clicar nesse retângulo aqui. Vou clicar e arrastar, ó. Cliquei e arrastei. Show, tem o meu retângulo ali. E como é que eu escrevo nesse retângulo? É só você sair escrevendo. Ou você clica com o botão direito e vem editar texto. E agora eu vou escrever, ó, sei lá, enviar relatórios, que é exatamente o que eu tenho ali em cima. E aí para formatar, eu formato como se fosse qualquer texto, ó. Seleciono tudo, venho aqui em página inicial, seleciono aqui, ó, centralizar ao meio, vou colocar para centralizar verticalmente ao meio também, vou colocar em negrito e agora eu só quero mudar esse aspecto do botão, porque tá vendo que ele parece muito 2D? Ele não parece um botão com sombra, relevo e tudo mais, que nesse aqui de cima. Eu tenho que fazer o seguinte, clica nele, agora vem aqui em formato de forma, lá em cima, vem aqui em efeitos de forma e agora em predefinição você pode escolher qualquer uma delas. E uma que eu acho bem interessante é essa segunda aqui, ó, primeira, segunda, que ela já me dá esse aspecto mais interessante. Então, ó, clico lá nela, tá bonitinho ali meu botão. Só que repara, quando eu clico nele, ele não faz nada. E eu quero que ele execute aquele código que a gente escreveu todo assim que eu clicar nele. Ó, quando eu clicar nele, eu quero que ele execute. Como é que eu faço isso? Clico com o botão direito nesse código, atribuir macro, e aqui, ó, ele vai me mostrar todas as macros que eu tenho. Vou colocar lá, enviar e-mail, beleza. Quando eu colocar OK, toda vez que eu clicar fora e clicar nele, ele vai executar todo aquele código. Só lembra de estar com o Outlook aberto, que aí ele vai funcionar direitinho, ó. Clico aqui, ele vai lá, abre e-mail, mandou para um, mandou para outro, ele vai mandando, foi para todo mundo. Então, se eu pegar aqui a minha caixa de saída, vão estar lá todos os e-mails com e-mail para cada um deles. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. A gente passou por um monte de coisa aqui no VBA, principalmente essa parte de e-mail, de integração do Outlook com Excel e com o VBA. E como é que a gente pode fazer para colocar anexo, para colocar cópia oculta, para mandar para mais de uma pessoa, que foi o que vocês pediram naquele outro vídeo. Então, a gente sempre presta atenção no que vocês comentam nos vídeos para tentar melhorar os próximos vídeos que a gente está fazendo. Então, ó, se você gostou desse vídeo, comenta aqui para mim e fala, pô, Diego, gostei, obrigado por ter feito esse vídeo aí em resposta àquele outro, você me ajudou, fui uma das pessoas que mandei aquela dúvida, então pode comentar aqui, e se você tiver outra sugestão também de tema, pode colocar aqui pra gente, que a gente sempre tá olhando para tentar fazer um vídeo que você goste. Vou deixar aqui também duas coisas que vão te ajudar bastante no entendimento desse vídeo aqui, porque a gente falou de um monte de coisa mais complexas também, como uma playlist de VBA, vai aparecer aqui perto da minha cara, com vários vídeos do canal de VBA que você consegue sair bem do zero até chegar no que a gente está fazendo aqui agora, e também um mini curso de 10 aulas de VBA, que ele parte bem do zero mesmo, e aí consegue te mostrar algumas ferramentas no VBA, que aí tudo que a gente viu hoje vai ficar bem facinho. Então, de novo, espero que tenham gostado e até a próxima aula.